Iniciaremos agora uma série de aulas sobre função polinomial do segundo grau. Ela será desenvolvida com o mesmo estilo da série de aulas que fiz sobre função polinomial do primeiro grau, que foi publicada recentemente. A primeira coisa que precisamos fazer é definir uma função polinomial do segundo grau, ou também chamada função quadrática. Uma função desse tipo associa a cada número real x um número ax² mais bx mais c, com a, b e c reais e a diferente de zero. A fórmula geral de uma função quadrática é f de x é igual a ax² mais bx mais c. São exemplos de funções quadráticas. F de x é igual a 2x² mais 5x mais 6. Neste caso, o a vale 2, o b vale 5 e o c vale 6. Um outro exemplo, f de x é igual a menos x² mais x menos 1. Agora, o a é igual a menos 1, o b é igual a 1 e o c igual a menos 1. O a é o número que multiplica o x² e o b é o número que multiplica o x. O c é o número que não multiplica nenhuma variável. Outro exemplo, f de x é igual a 3 meios x² mais raiz de 5. Agora, o a é igual a 3 meios. O b é igual a 0, porque não tem o termo de x. 0 vezes x dá 0. E o c é igual a raiz quadrada de 5. Outro exemplo, f de x é igual a x² mais x. Agora, o a é igual a 1 e o b é igual a 1. O c é igual a 0, porque não temos o termo independente, que não multiplica a variável x. Os dois primeiros exemplos são funções completas, porque possuem os três termos, como compõem a forma geral. As duas últimas são incompletas. A primeira não tem o termo de x, o b é igual a 0, e a segunda não tem o termo independente, o c é igual a 0. O gráfico da função quadrática. Podemos representar graficamente a função no plano cartesiano, atribuindo valores à variável x e calculando os valores de y correspondentes. Este par de valores compõe as coordenadas do ponto sobre a curva da função. Vamos ver como isso acontece esboçando o gráfico da seguinte função: f de x, ou y, igual a x² menos 2x menos 3. Quando x é igual a menos 2, o y será menos 2². No lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Menos 2 vezes menos 2, menos 3. Menos 2² é 4. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 também, positivo, menos 3. 4 mais 4, 8, menos 3, 5. Então, quando x vale menos 2, o y vale 5. Temos aí as coordenadas do ponto. Se x for igual a menos 1, o y vai ser menos 1², menos 2 vezes menos 1, menos 3. Menos 1² é 1, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, menos 3. 1 mais 2 menos 3 é igual a 0. Então, o ponto é menos 1, valor de x, e 0, valor de y. Quando x é igual a 0, o y vai ser 0², menos 2 vezes 0, menos 3. Os dois primeiros termos se anulam, sobra só menos 3. Então, o ponto é 0, menos 3. Quando x é igual a 1, o y vai ser 1², menos 2 vezes 1, menos 3. 1² é 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 3. 1 menos 2, menos 1, menos 3, menos 4. Então, o ponto é 1, menos 4. Quando x é igual a 2, y é igual a 2², menos 2 vezes 2, menos 3. 2² é 4, menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 3.
Cancelando o 4 com menos 4, sobrou menos 3. O ponto é x igual a 2, y igual a menos 3. Quando x é igual a 3, o y vai ser 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 3. 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 3. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 3, 0. Então, temos o ponto x igual a 3, y igual a 0. Quando x é igual a 4, o y vai ser 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4, menos 3. 4 ao quadrado é 16, menos 2 vezes 4, menos 8, menos 3. 16 menos 8 dá 8, 8 menos 3 dá 5. Então, temos o ponto x igual a 4 e y igual a 5. Podemos representar esses pontos no plano cartesiano e percebemos que eles seguem uma certa forma, de tal modo que podemos traçar uma curva que os une. Essa forma é chamada de parábola. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau sempre é uma parábola. Se fizermos o mesmo para a função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, vamos lá. Então, quando x é igual a menos 2, o y vai ser menos 2 ao quadrado. No lugar do x eu coloquei o menos 2, mais 2 vezes menos 2, mais 3. Menos 2 ao quadrado é 4. Como tem um menos, menos 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 3. Menos 4, menos 8, mais 3 dá menos 5. Então, o ponto é menos 2, menos 5. Quando x é igual a menos 1, o y vai ser menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 3. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Como tem o menos, menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Mais 3, 0. Então, o ponto é menos 1, 0. Quando x é igual a 0, o y vai ser menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 3. Os dois primeiros termos se anulam, sobra apenas o 3. Então, o ponto é 0, 3. Quando x é igual a 1, o y vai ser menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. 1 ao quadrado é 1, então fica menos 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 2, mais 3. Menos 1 mais 2 dá 1, mais 3, 4. Então, o ponto é 1, 4. Quando x é igual a 2, o y vai ser menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 3. 2 ao quadrado é 4, então fica menos 4, mais 2 vezes 2 dá 4, mais 4, mais 3. Menos 4 cancela com 4, sobra 3. Então, o ponto é 2, 3. Quando x é igual a 3, o y é igual a menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 3. 3 ao quadrado é 9, então fica menos 9. 2 vezes 3 dá 6, mais 6, mais 3. Menos 9 mais 6 dá menos 3, mais 3 dá 0. Então, o ponto é 3, 0. Quando x é igual a 4, o y vai ser menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4, mais 3. 4 ao quadrado é 16, então fica menos 16. 2 vezes 4 dá 8, mais 8, mais 3. Menos 16 mais 8 dá menos 8, mais 3 dá menos 5. Então, o ponto é 4 menos 5. Como fizemos na função anterior, podemos ligar os pontos através da curva, que é chamada de parábola. O primeiro exemplo que resolvemos mostra o gráfico de uma parábola côncava para cima. Essa boca fica para cima. E o segundo exemplo, uma parábola côncava para baixo. A boca é para baixo. Esta característica da parábola pode ser determinada observando o coeficiente a da expressão para a função quadrática. Observe que a primeira função tem como coeficiente a
o número que multiplica o x ao quadrado, um número positivo. E a segunda é um número negativo. Quando o termo de x ao quadrado é positivo, a parábola é côncava para cima. Quando for negativo, a parábola é côncava para baixo. Já temos aí uma informação. Observe também que o ponto no qual a parábola toca o eixo y tem o mesmo valor do coeficiente c da função. -3 para a primeira e 3 para a segunda. Então, o coeficiente c é o ponto onde a parábola toca o eixo y. Então, só de olhar para a expressão, para a função, já temos duas características, da concavidade, se é para cima ou para baixo, e o ponto onde a curva toca o eixo y. Vamos ver mais alguns exemplos. O primeiro, identifique os coeficientes a, b e c das funções quadráticas abaixo, determine a sua concavidade, se é para cima ou para baixo, e indique o ponto onde a função toca o eixo y. Letra A. f de x é igual a x ao quadrado menos 9x mais 8. Os coeficientes dessa função são o a igual a 1, o número que multiplica o x ao quadrado, o b igual a menos 9, o número que multiplica x, e o c igual a 8. Como o coeficiente a é positivo, é uma parábola côncava para cima. E ela vai tocar o eixo y no ponto x igual a 0, y igual a 8, que é o valor de c. Letra B. f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 7x mais 3. Os coeficientes são, o coeficiente a é menos 2. O coeficiente b é 7 e o coeficiente c é 3. Como o termo quadrático, x ao quadrado, é negativo, o a é negativo, é uma parábola côncava para baixo. E ela toca o eixo y no ponto 0, 3. X igual a 0, y igual a 3. Número 2. Encontrar a condição para o parâmetro m de modo que a função y igual a 3m menos 9x ao quadrado menos 7x mais 6 seja quadrática. Para que uma função seja quadrática, o termo x ao quadrado não pode ser nulo, senão não é a função de segundo grau. Então, o coeficiente que multiplica o x ao quadrado não pode ser zero. Então, 3m menos 9 tem que ser diferente de zero. Então, 3m vai ser diferente de 9, o m tem que ser diferente de 9 sobre 3. 9 dividido por 3 dá 3, então o m tem que ser diferente de 3. Se o m for diferente de 3, a função é quadrática, ou seja, função polinomial do segundo grau. Para exercitar o que aprendemos, tente resolver os seguintes exercícios. Número 1. Identifique os coeficientes a, b e c, determine a concavidade, se é para cima ou para baixo, e indique o ponto onde a curva toca o eixo y para as seguintes funções. Letra A. f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Letra B. f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 8. Letra C. f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Letra D. f de x é igual a 3x ao quadrado mais x mais 5. Letra E. f de x é igual a menos x ao quadrado mais x menos 3. E letra F. f de x é igual a menos x ao quadrado mais x. Número 2. Encontre a condição para o parâmetro m de modo que cada uma das seguintes funções seja quadrática. Letra A. y igual a m menos 1x ao quadrado menos 6x mais 3. Letra B. y é igual a 4m menos 16x ao quadrado mais 2x menos 1. Letra C. y é igual a 2 menos m
x² mais x. E letra D, y é igual a 3m menos 7x². Número 3. Esboce o gráfico da função y igual a menos x² mais 4x menos 3. Na próxima aula, acompanhe a resolução.